Está no ar o Tela Mackenzie. Hoje nós vamos falar sobre o idoso e a alimentação. Esse é o último programa da nossa série especial sobre a terceira idade. Alterações naturais nos mecanismos de defesa do organismo ou dificuldades no processo de mastigação e deglutição podem tornar a pessoa idosa mais vulnerável a complicações decorrentes do consumo de alimentos, o que reforça a necessidade de cuidados diários para preparar as refeições seguras e planejar as refeições e utilizar medidas corretas durante o preparo dos alimentos pode contribuir para uma alimentação satisfatória, evitando riscos de acidentes e danos à saúde, principalmente para quem já se encontra em uma idade mais avançada. E, ao mesmo tempo, permite atender os princípios de uma alimentação saudável. E é com esse foco que hoje eu recebo o capelão do AEJO, o reverendo Jorge Correia, e a nutricionista Dayana Quintiliano Scarpelli Dourado, que é especialista em nutrição clínica pela Universidade Federal do Paraná. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Dayana, obrigada. Desculpa aí qualquer transtorno. Para a gente começar aí o programa, quais são os básicos, os alimentos básicos de uma dieta saudável para o idoso? Então, os princípios de uma dieta saudável para o idoso são similares aos princípios de uma dieta saudável para o adulto também. O que a gente tem que pensar? Quais são os comprometimentos, se esse idoso tem, que vão interferir nessa ingestão alimentar? Então, por exemplo, todo idoso, né, o ideal é que todo idoso tenha uma ingestão adequada de alimentos fontes de carboidratos, fontes de proteína, também alimentos, fontes de vitaminas e minerais, que a gente coloca especialmente as frutas e as verduras, leite e derivados, e também nós precisamos de uma determinada quantidade de gordura e açúcar. Então, os princípios básicos são esses. Dependendo da doença, do comprometimento que esse idoso tem, aí adaptações se fazem necessárias. O que ocorre com o corpo do idoso, com o corpo da pessoa quando ela envelhece? Por exemplo, com a digestão, com o organismo, muda isso? Muda. Querendo ou não, acaba mudando. Nós iniciamos o processo de envelhecimento já na concepção, a gente brinca, né, com isso. Mas, na realidade, a partir dos 60 anos, nós começamos a ter a perda de alguns mecanismos fisiológicos que funcionavam adequadamente. Você vai tendo a diminuição da atividade. Então, vamos começar com a boca, né? A boca é a porta de entrada para toda a nutrição e alimentação. Primeiro aspecto, dentição. Dependendo de como foi todo o cuidado dessa pessoa que agora encontra-se idosa na vida adulta, ele pode chegar com uma dentição adequada ou não. Ele pode ou não usar uma prótese, essa prótese pode ou não estar ajustada. Então, isso vai interferir no primeiro processo, que é a mastigação do alimento. Dependendo do comprometimento que tem, às vezes alguns alimentos como carnes muito tenras e duras, algumas frutas, né, maçã, vegetais mesmos que exigem um processo de mastigação mais intenso, vão acabar ficando de lado da alimentação desse idoso por conta desse comprometimento. Além disso, ainda na boca, nós temos a diminuição da sensibilidade do gosto, do paladar. Então, a diminuição nas papilas gustativas, que é o que faz a gente sentir o sabor doce, azedo, amargo e salgado, a gente tem uma diminuição. Diminui mais de 50% com o processo de envelhecimento. Então, tudo inicia-se em torno dos 60, 65 anos e com o avançar da idade você vai tendo essa diminuição. Além da secreção da saliva mesmo, nós precisamos da saliva para fazer a digestão, onde nós temos as primeiras enzimas, e também para o processo de formar um bolo e você conseguir mastigar. E o idoso, ele tem uma diminuição na produção da saliva. E aí, percorrendo todo o trato gastrointestinal, a gente vai ter diminuição nas atividades, nas enzimas e tal, que podem comprometer essa nutrição do idoso se não for bem pensada e se a família ou até mesmo o próprio idoso não estiver atento a isso. A Dayana, ela comentou sobre essa questão de você perder a percepção de sabor quando a pessoa envelhece. E a tendência é realmente você acrescentar mais açúcar, mais sal, temperos mais fortes. Como orientar o idoso dentro de casa? Como que a família deve trabalhar isso com o idoso? Porque ninguém quer abrir mão de uma boa refeição, saborosa, não é, o reverendo? Sim, é possível, Adriana, desenvolver uma certa variação. A família ela vai ter que se preocupar em encontrar aquilo que o idoso, durante a sua vida, demonstrou maior prazer em comer, porque muitas vezes a comida
ela é primeiro perceptível aos olhos. Então, se você faz uma comida que é agradável aos olhos do idoso, ele vai ter menor dificuldade na assimilação, a despeito dele querer que o tempero aumente, dele querer que coisas sejam acrescidas para que o gosto seja mais agradável. Então, a família, como nós temos falado em todos os programas, ela tem um papel primordial nisso. E este papel vem da pesquisa, do conhecimento daquilo que este idoso mais apeteceu durante a sua vida, comer, gostou. Então, a família tem um papel primordial. Eu acho que é importante enfatizar, você falou do salgado e do doce, né? Dependendo da doença ou do comprometimento que esse idoso tem, ou ele é hipertenso ou diabético, a adição de açúcar e a adição de sal não vai ser possível. Mas há algumas alternativas que a gente pode inserir para o idoso, né? Então, por exemplo, temperos naturais, salsinha, cebolinha, coentro, hortelã, manjericão, utiliza cebola, alho, que são temperos que dão sabor e que não trazem comprometimento à saúde. Então, o idoso hipertenso e diabético, ele pode utilizar esse tipo de tempero. Então, acho que a gente tem que tirar um pouco da nossa cabeça que sabor somente é o sal. O sal, ele dá um sabor, mas existem outros outros gostos que a gente pode estar extrapolando aí no dia a dia. Daiane, existem casos aí que a gente vê que idoso come menos ou não quer comer, se recusa a comer. Isso também está ligado um pouquinho à perda da autoestima, no sentido de não quero viver mais, já estou velho. Como que trabalhar isso? Porque eu acredito que assim, se você trabalhar um pouquinho o ambiente da comida em casa, a cozinha, tornar o ambiente mais agradável, ajudaria o idoso a retomar essa vontade de comer, a retomar a vontade pela vida? Com certeza. Então, 2 aspectos importantes que você levantou. Primeiro, nós não podemos olhar o idoso somente, ele está comendo ou ele não está comendo. Ele está comendo ou não está por quê? O que está por detrás disso? Então, sempre o comer, ele tem um cunho de prazer, e ele também tem um cunho emocional. Às vezes ele está debilitado, ele perdeu o cônjuge, ou ele está com um problema na família, com os filhos. Às vezes a casa dele, ele está fora do lar dele, ele perdeu a autonomia de resolução dos próprios problemas dele, de gerenciar o dinheiro. Então, tudo isso acaba impactando se ele quer ou não comer. E com relação aos cuidados que a família pode ter, seria a primeira coisa. Como o reverendo falou, o que esse idoso gosta de comer? Né? Porque muitas vezes é retirada a autonomia do idoso ir ao mercado, às vezes ele não consegue, ele mesmo fazer a própria comida. Então, a família faz o que a filha ou quem quer que seja tinha lá, né? E acaba fazendo, e o idoso tem que comer. Se não quiser comer, o problema é dele. Não, a gente precisa ter um cuidado, uma preocupação maior com isso. Então, a gente dá algumas dicas. Por exemplo, o ambiente, deixar organizado esse ambiente, ter um momento de sentar à mesa. O idoso precisa ter companhia nas refeições. Ele não pode se sentir de lado na família. E muitas vezes, todo mundo tem um monte de compromisso e o idoso ele está em casa. Ele não tem um horário. Mas ninguém para, né, dentro de casa para agora eu vou almoçar ou eu vou jantar com meu pai, com a minha mãe, com meu avô e tal, né, com a minha avó. Então isso é importante, essa atenção especial. Então, primeiro cuidado, companhia na refeição, sentar-se à mesa. Hoje está muito, essa ideia de sentar-se à mesa está até um pouco da sociedade moderna, parece que isso ficou, né, lá atrás, mas não. O sentar à mesa é importante. E esse idoso, ele vem de uma época em que a refeição era feita na mesa, não era feita em frente ao computador ou em frente à TV. Então é importante a família voltar-se para isso. Com relação aos utensílios, né, procurar uma toalha de mesa que não tenha muita informação, que seja mais monocromática. Tentar fazer o contraste entre os utensílios e o prato. Se a toalha é laranja, não vai colocar um prato laranja, um copo laranja. Então, tenta fazer esse contraste para tentar despertar, né, os outros princípios da alimentação, que é a visão, que é justamente ele sentir-se interessado por aquela refeição. Ou seja, os pequenos detalhes aí ajudam também na questão da autoestima do idoso. Por exemplo, inserir ele, olha, o que o senhor quer comer hoje? Ele escolher o cardápio, ele ajudar na preparação, isso tudo ajuda. Com certeza. E mais do que isso, assim como há recomendação médica para que as crianças, ao comer, tenham os pratos coloridos, para o idoso isso também é fundamental. As cores vão atraí-los.
Nós temos casos de, com a idade, a senilidade, muitos idosos acusam que não lhe dão comida, mas na verdade eles vão lá e pegam comida escondido, escondem e guardam. Eu tive um caso recente na igreja em que uma senhorinha, ela reclamou, todo mundo que chegava, ela dizia, não me dão comida nessa casa, eu passo fome. Mas aí a filha nos dizia que ela pegava a comida, escondia no guarda-roupa e depois ia descobrir quando já tinha apodrecido, estragado a comida. Então, aí o que a família fez em benefício dessa senhora? Passou a adotar horários onde alguém se sentaria à mesa, criar hábitos para tomar um cafezinho com uma bolacha, com um pãozinho de queijo. Então, coisas que foram sendo acrescidas à prática da família para atrair. Principalmente, Adriana, que nós que herdamos a religião que vem dos hebreus, que o Senhor Jesus veio para cumprir toda a lei, uma das grandes práticas de Israel era o sentar-se à mesa. O povo que nos antecede na religiosidade, de onde nós vamos herdar o cristianismo em Cristo, que vem do judaísmo, era o sentar-se à mesa. Era uma prática muito saudável, era uma prática muito salutar. E ao longo do tempo, as nossas muitas ocupações, as nossas muitas abstrações nos têm impedido isso. Então, muitas famílias hoje, com os seus idosos, estão precisando resgatar e retomar estas práticas para que os idosos sintam prazer em estar à mesa. Eu acho que o grande problema aí vem quando o idoso mora sozinho, que é uma outra realidade muito comum nos dias de hoje. Que não tem quem acompanhe. Não tem quem acompanhe. O que vai acontecer? Ele vai preparar o que é mais rápido, o que é mais fácil, porque ele não tem aquele compromisso com alguém. Ou às vezes ele não tem aquele compromisso com horários. Então é importante, especialmente no idoso que mora sozinho, a família que estiver mais próxima, sempre que possível, ligar ou estar presente. Porque senão ele vai comer pão, leite, macarrão instantâneo, né? Vai comer tudo o que é rápido, o que é fácil, o que tem uma mastigação e deglutição, digamos, mais fácil. Contudo, isso vai levá-lo a uma carência de alguns nutrientes. E aí ele vai começar a ter algumas complicações, né? Às vezes até o peso ele acaba não perdendo, mas ele começa a ter a pele, né? A pele já vai descamando, o cabelo, o sistema imunológico dele vai ficando mais deficiente. Então tudo isso pode estar interferindo. Daiana, o número de refeições diárias que a gente faz por dia, né? Já é importante para a gente que é um pouco mais jovem, que tem um sistema imunológico aí mais forte. Essa importância fica ainda maior na terceira idade? Com certeza, com certeza. Tanto o número quanto a composição dessas refeições. Às vezes o idoso ele pode comer 8, 10 vezes ao dia, mas está comendo alimentos inadequados. Ele come uma bolachinha, um pão e ele fica restrito a um tipo de nutriente, um outro tipo de nutriente. A gente precisa pensar o número de refeições, o ideal seriam as 3 grandes refeições, o café da manhã, o almoço e o jantar, e lanches nesses intervalos, né? Às vezes o idoso ele não vai conseguir fazer as 6 refeições, porque ele até mesmo tem, com o processo do envelhecimento, uma diminuição no apetite. É o que a gente denomina anorexia do idoso. É comum, ele come qualquer coisinha, ele já estou cheio, já não quero mais. E o processo de digestão dele é mais lento do que de um adulto jovem. Então, aquele arroz, aquela carne que ele comia quando era adulto, agora vai ter um tempo maior para digerir e fica mais tempo no estômago e, portanto, ele se sente saciado por mais tempo. Então, no mínimo 3 refeições e 1 lanche, é isso que a gente trabalha. E variar os tipos de alimentos em cada uma dessas refeições. Fruta, água é essencial. Essencialíssimo. Inclusive, você tocou num ponto importante que é a água. Idoso tem diminuição da sensação de sede. Então ele fala, eu não vou tomar água, eu não estou com sede. Então a gente precisa conversar com ele que não espera o mecanismo de sede ser acionado, porque ele só vai ser acionado quando o organismo já estiver em última ocasião. O organismo vai lançar um mecanismo de sede. Ensiná-lo a beber água, especialmente no intervalo das refeições, porque senão ele vai só tomar água e não vai conseguir comer adequadamente, né? E ficar naquela ideia de 6 a 8 copos, se possível, durante o dia. Bom, a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já com Tela Mackenzie. Não saia daí.
Estamos de volta com Tela Mackenzie. Hoje o papo é idoso e alimentação. E como falar de alimentação e não falar de algumas receitinhas básicas que dá para fazer em casa. É sobre isso que nós vamos ver agora. Te convido a assistir a matéria de Lucas Souza. A alimentação faz parte da vida de todo ser humano. Mas quando se chega à terceira idade, algumas receitas especiais podem ajudar para termos um dia a dia mais saudável. Convidamos a nutricionista Denise Carreiro para trazer receitas fáceis de fazer e que são saudáveis ao idoso. A primeira delas é o suco de couve. Para preparar, basta alguns ingredientes. Um maço de couve orgânica, sem deixar de lado o talo. Afinal, os princípios ativos da verdura também estão lá. Uma fruta natural, sem ser cítrica, para não gerar azia ou queimação. A gente dá uma dica muito simples, que é pegar um maço de couve inteiro, com talo e tudo de preferência, lavar muito bem e bater ele inteirinho no liquidificador com um copo e meio de água e congela em forma de gelo. Congelou em forma de gelo, assim que congelar, tira e deixa num vidro fechadinho para não pegar gosto de geladeira. E fica lá o cubinho de gelo facinho de pegar. E de manhã, pega ou uma fruta natural de preferência, ou uma polpa congelada de fruta que também é natural, bate com a couve e toma. Outra ideia de receita é a do hambúrguer de quinoa. A quinoa é um dos alimentos mais completos em carboidrato e proteína, além de ser de fácil digestão. Então, prepare os ingredientes. Uma xícara de quinoa cozida, uma abobrinha pequena ralada, uma cenoura pequena ralada, 2 dentes de alho, um ovo, 2 colheres de farinha de arroz, 2 colheres de farinha de aveia e sal a gosto. Depois que mistura tudo, vai dar uma mexida nela e dá o pontinho. O que é esse pontinho? Vai ter que fazer um hambúrguer com ele e esse hambúrguer vai ter que ficar numa consistência onde ele é molinho, ele não fica muito duro não, mas uma consistência que a gente consegue fazer um hambúrguerzinho que não fique solto. Então, se ele tiver um pouquinho mais mole, vai acrescentando um pouquinho mais da farinha de aveia até ele dar lá o pontinho para fazer um hambúrguer e unta uma assadeira, coloca ele e vai para o forno. O site portal terceiridade.com.br possui mais receitas voltadas aos idosos. Basta procurar no link de Saúde e Equilíbrio, dentro de um mural de receitas. Aproveite! Essas receitas e como prepará-las estão na nossa página do Facebook, facebook.com/TV Mackenzie. Gostou, Reverendo Jorge? Muito. Bem fácil informativo. de preparar. Isso. O senhor me falava um pouquinho a respeito da farinha de trigo, é isso? Não, farinha de soja. Farinha de soja. Isso. Há muitas famílias que têm usado a farinha de soja para preparar alimentos para os idosos, no intuito de motivá-los a comer. E algumas estão usando aquela anilina comestível para dar colorido, para atrair mais atenção e ampliar, ou seja, aumentar a quantidade de coisas que o idoso come e não diminuir esta quantidade. Ou seja, mais uma ideia, mas aí a gente tem um problema, que a gente até não comentou no bloco anterior. E o idoso que não enxerga? Uma excelente ideia, mas aí a gente tem um problema. E o idoso que não enxerga, como fazer, como trabalhar isso com ele? Com o idoso que não enxerga, nós deveríamos utilizar, e tentar estimular um outro sentido, que seria o olfato. Aí viriam as ideias relacionadas justamente com temperos e cheiros que despertariam mais o apetite mesmo desse idoso. Manjericão é uma erva que consegue fazer isso, coentro, o alecrim, até mesmo a cebola e o alho, no processo de preparo, eles conseguem dar esse odor que dessa forma estimularia o apetite dele. Daiana, tem algum tipo de alimento que assim não pode faltar na dieta do idoso e aquele que, em hipótese alguma, pode ter? Então, de maneira geral, nós precisaríamos pensar, não é um alimento, nós não temos, nem adulto, nem criança, a não ser quando você é bebê, você tem um alimento só que você acaba se alimentando. Mas o idoso não tem um alimento que consegue fornecer todos os nutrientes para ele.
ele precisa ter a diversidade. A diversidade tanto nos tipos quanto nas cores desses alimentos. Então, até uma das dicas que veio na reportagem foi trabalhar a couve. A couve é uma verdura que é rico, né, e contém também o ferro, que é um mineral importante para o idoso. Então, seria importante nós tentarmos variar e diversificar esse cardápio. Sempre é importante ter um tipo de carne, sempre é importante ter um alimento fonte de carboidrato, que aí vem o arroz, a batata, a mandioca, o inhame, o macarrão. E sempre é importante ter um legume e uma verdura. E, aliado a isso, nas outras refeições, café da manhã e lanche, algum leite ou derivado, dependendo justamente da capacidade que esse idoso tem de se alimentar, e sempre as frutas, né? Se possível, como sucos ou como sobremesas ou até mesmo no café da manhã. E o que não pode? O que não pode depende muito individualmente, porque essa ideia de que uma coisa é proibida, outra coisa é permitida, da nutrição não gosta muito disso. A ideia é não exagerar. Qualquer coisa, mesmo saudável, se você exagerar, você vai acabar tendo consequências. A não ser que esse idoso tenha alguma doença, tal como uma insuficiência renal, um diabetes, hipertensão, doenças que realmente a nutrição tem papel importante no controle, nós podemos dizer que tudo é permitido desde que com responsabilidade. Reverendo, uma dúvida, existe algum programa para a alimentação do idoso? Nós temos visto alguns centros desenvolvendo algumas pesquisas neste caminho. Mas uma coisa que eu queria falar com você sobre isso, foi destacado recentemente que a estatística de gastos de alimentação do idoso vem aumentando ano a ano. Ou seja, está aumentando a quantidade de idoso. Alguns deles, a despeito de serem idosos, ainda têm mantido alguma atividade e têm com isso se desenvolvido. Então, esta tem sido uma pesquisa constante. Os grandes centros alimentares, eles estão desenvolvendo técnica, anunciando para os idosos diversas coisas. Uma das coisas que eu tenho observado, às vezes indo ao mercado, é que já há um determinado tipo de iogurte que dizem que é recomendado para uma pessoa de uma determinada faixa de idade, aqueles de lactobacilos. Então, o que acontece? A indústria e os grandes centros estão preocupados com isso. É uma massa crescente, a massa de idosos, e estes idosos consomem e comem. Então, apesar da diminuição, há sim uma necessidade de investimento e existe esse desenvolvimento de alimentos para idosos. Ou seja, tem que ter o cuidado aí desde a compra até a preparação do alimento. E nessa questão de preparação, eu volto a falar contigo sobre a questão imunológica do idoso. Na hora de preparar o alimento, tem que ter os cuidados extras. Por exemplo, preparar o alimento num ambiente sujo pode causar dano à saúde do idoso? Com certeza, não só do idoso como de qualquer um, né? Mas a gente pode pensar que idoso e criança são mais susceptíveis e o sistema imunológico deles é um pouco mais sensível a determinadas bactérias que pode ser transmitida pelo alimento contaminado. Então é importante até cuidados do dia a dia. Dentro de casa, um dos maiores veículos de bactérias é o pano de prato e a bucha, que a gente usa para higienização dos utensílios. Então é importante usar um pano de prato durante o dia, trocar, mas ainda está seco. Não, troca a esponja, trocar de preferência semanalmente, porque eles veiculam bactérias. E durante o processo, justamente de preparo, você separar o que vai para o fogo e o que não vai para o fogo. Alimentos que serão servidos sem cocção devem ter um cuidado maior, porque durante o processo de cocção, com a temperatura você consegue eliminar determinadas bactérias. Então, na mesma tábua ou com a mesma faca que você picou uma carne, você não deve picar o tomate da salada ou até mesmo o tempero, a salsinha que vai nessa salada. Então, é importante sempre fazer essa distinção. O que vai para a panela e o que vai ser servido in natura. O que foi servido in natura, ter um preparo específico só com aquilo. Higienizar bem as mãos e higienizar adequadamente os utensílios. E uma coisa importante com relação à higiene de desinfecção de verduras e legumes e até mesmo de frutas que vão ser consumidos in natura, é você fazer aquele processo normal que você
utiliza a água e o hipoclorito ou até mesmo a água sanitária. Muitos idosos têm a ideia de que usar vinagre na salada vai acabar matando os germes e tal. Isso não, isso é mito. Vinagre não tem este poder de sanitizante. É importante utilizar ou o hipoclorito, que você já adquire em mercados mesmo, e tem a diluição correta, explicado no rótulo, ou até mesmo a água sanitária, aquela sem odor, que pode fazer essa função e ajudar nesse cuidado maior microbiológico para a alimentação do idoso. Tá certo, a gente já está chegando ao fim do programa. Quer acrescentar alguma coisa, reverendo Jorge? Eu aprendi hoje que cocção é o mesmo que cozimento. Então é muito bom, sabe? É porque a palavra técnica, às vezes, nos afasta, né? Então eu estou ouvindo falar, cocção é cozimento. Então, os nossos idosos que têm assistido, e assim, algumas pessoas têm nos procurado e falado que têm visto o programa e que tem sido muito útil para a vida deles. Então, este que fala de alimento, eu também penso ser de extrema importância. E aqui, no nosso entorno, nós temos bastante pessoas em idade e que nos assistem e que a esperança é que eles aproveitem dessas dicas e mudem, muitas vezes, a sua vida, experimentem novidade e ganhem sobrevida com isso. Tá certo. Daiana, quer acrescentar alguma coisa? Com certeza nós teremos assunto para falar aqui, né, à tarde, né, o dia todo, mas eu acho que é importante quem trabalha com idoso e até mesmo o idoso saber que ele pode mudar e que ele pode melhorar, que nunca é tarde para isso. E que ele não tem aquele pensamento, eu já vivi tudo isso, já vou morrer mesmo, agora eu vou comer. Não, é importante esse cuidado da alimentação, porque a alimentação pode interferir tanto numa melhor qualidade de vida dele, quanto, né, postergar com que ele viva mais. Então, que ele tome essa consciência e que, na dúvida, procure um profissional da nutrição, que com certeza nós teríamos muito a acrescentar. Muito obrigada pela presença de vocês. E se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato com o reverendo Jorge, com a Daiana, pelos contatos que aparecem aí na tela para você. O Tela Mackenzie fica por aqui. Acesse o nosso site para assistir a nossa programação do canal digital 24 horas no ar. E até o próximo programa.